Agora tentar arrancar meu dente comigo. Gente, olha, eu não sei se eu tô por agarrar. Aí, eu vou tentar tirar. Aí, eu vou colocar assim. E, gente, eu vou tentar arrancar nesse vídeo. Gente, e agora o momento pode arrancar. Qualquer dia, qualquer hora. Gente, já sai, olha. Isso. Ó. Gente, já deu uma arrancadinha. Vocês viram? Eu acho que vocês nem viram, né? Não conseguimos, gente. Como nós conseguimos, eu te falo.